everyone and welcome, sejam todos muito bem-vindos. Hello guys, welcome. Olha só, a gente está com a nossa aula 9.1, já sendo aí a penúltima aula da nossa primeira unidade, né? A gente já está chegando no final da primeira unidade, estão vindo as provas. Chega na prova. Isso mesmo, e hoje a gente vai começar a falar, porque não é somente essa aula, tem uma aula para complementar, a aula 10, sobre esse assunto. E a gente vai entrar nos tempos simples. Tempos simples é um tempo verbal em inglês que você tem o presente, o passado e o futuro. Vamos ver todos eles, mas o restante lá na segunda unidade. Muito bem? Vamos começar a falar hoje do simple present, né, teacher? Bem simples mesmo, igual o nome. Ele é simples. Na verdade, a gente já estava vendo com o verbo to be no presente, né? Só que o verbo to be, como ele é o diferentão, ele mesmo não precisa de certas coisas que o simple present vai mostrar para vocês aqui, como alguns auxiliares, né? Então ele mesmo se complementa, mas a gente já estava começando a ver lá na aula do verbo to be, a primeira aula dessa nossa unidade. Quem pegou a base do verbo to be vai conseguir desenrolar o simple present bem legalzinho. Tranquilamente. Tranquilo. Vamos lá começar aqui, o diretor coloca aqui pra gente. Aqui, atrás. Isso. A gente muda de posição, né? Agora eu não sei. Achei esquisito. Achou esquisito? Quer trocar? Não sei, não. Vamos continuar assim. Simple Things, olha, eu já ia aqui apontando, que eu tô acostumada a apontar pra cá. Mas Simple Things é o título da nossa aula, porque a gente vai falar de coisas simples. Simple Things, coisas simples. E aí, a gente vem aqui, ó. Aqui tá Simple Tenses, mas na verdade não é Simple Tenses, tá? É Simple Present. Esse tense, eu esqueci de colocar o Simple Present Tense, né? Porque é Simple Present Tense. Sem esse S aqui. Isso faltou, mas bobagem. A gente vai falar sobre o uso da forma verbal do Simple Present, formas afirmativas, negativas, interrogativas, tudo aquilo que a gente fala, né? Tempos Tem verbais. bastante coisa aí escrito, mas assim, não é complicado, tá? Calma. Simple present. Eu tô tão tranquila, porque essa aula aqui é tão simples. É muito tranquila, é bem tranquilinha. Não é que nem a aula de ontem de prepositions, que preposição é chato, né? Muito chato. Então, assim, aqui fique tranquilo que nós vamos falar sobre coisas simples. Aula 9, começando agora. Simple present. Primeiro de tudo, antes de a gente começar a falar de flexão verbal, que acontece na terceira pessoa, a gente falar sobre estrutura da frase, a gente tem que saber para que a gente usa este querido, tem até uma imagem aqui, ó, este querido, você anota aí, olha aqui desse lado, você anota aí, este querido tempo verbal, que inclusive ele é similar ao presente do indicativo no português, tá? Então nada assim... nada uau, fora da casinha. E, inclusive tem muitos tempos verbais no português, né? Tempos verbais que a gente fica meio... tem. Assim, tem uns que até hoje eu não aprendi. Bem babado. Mas só que no inglês você tem basicamente 12 tempos verbais ali. E esse é o primeiro que a gente tá vendo. Vamos começar agora para falar sobre o quê? Usado para quê o Simple Present, teacher? Ações habituais, né? Fatos gerais, ações repetidas rotineiras, emoções, desejos, opiniões e preferências. Coisas que você usa no dia a dia, tá? Exatamente, porque a gente tá falando de presente, mas é um presente diferente, porque a gente tem presente de lá em outro tempo verbal, mas é um presente que tem uma ligação com o passado, é um negócio mais assim. É bem complicadinho. Esse aqui é simples. É o famoso eu viajo, eu falo, eu como, eu gosto, ele dança, ele fala, ele viaja, nós dançamos e assim por diante. Vai ser assim as nossas traduções para esses verbos. Então, obviamente, não são as únicas coisas que nós utilizamos para falar do Simple Present, que eu coloquei assim de modo geral isso. Você também usa... É o mais usado, né? É o mais usado. Frequente, você assim. usa também o Simple Present também com algumas questões para falar do futuro, né? Ali, algumas nuances. Quando você vem com uma conjunção, você sabe, a gente vai falar sobre a Zero Conditional, né? Então, se algo acontecer, algo vai acontecer. Vamos falar sobre tudo isso, mas olha só, usado para essas situações, ações habituais, fatos gerais. Dá um exemplo de fato geral aí, por exemplo. Todo aluno da mediação não sei. Inteligente. Olha, ela não falou para mim, vocês são inteligentes. É um fato geral. Pensando o que eu ia falar. Fato. O que é um fato? É uma verdade. Uma verdade, né? Aí a gente tem aqui emoções, desejos, opiniões, tudo isso, tá? Saiba que você vai usar no Simple Present. Vamos destrinchar mais isso com exemplos para você poder, né, ter uma ideia. Olha aí, temos exemplos de hábito. Temos essa frase, teacher. I watch Friends every day. Nossa, você tá me vigiando? Eu também. I watch Friends every day. Ela faz isso, é um hábito que ela tem. É um hábito mesmo, meu. O que significa isso? Eu assisto Friends todos os dias.
Friends é uma série, tá, pessoal? Dos anos 90, né? Antigo, acho que vocês não vão conhecer, mas todo dia eu assisto. Eu não assisto mais todo dia. Eu chego em casa mas ligando a TV já e colocando direto coloca no Friends, já vai direto. É um hábito, tá vendo? Então, aqui, a gente tá aqui, ó. Opa, aqui. Esse verbinho aqui, que tá em azul, Watch. todas as palavras que estão em azul, eu coloquei pra mostrar pra vocês que são os verbos, Vou até sair daí. as ações que falam aí de que, aqui no caso, de um hábito. Então, esse watch, além de ser um relógio de pulso, lembra? Ele também é um Isso. substantivo, ele também significa um verbo. Ele tem algumas classificações gramaticais. Como verbo, ele vai significar assistir. Então, to watch, com aquele to na frente do to be, sabe esse to, essa partícula? Ele vira verbo, né? Ele é um verbo infinitivo. E é o ele que não vocês estão fazendo agora. Watch. E você, you guys are watching us. Vocês estão assistindo a gente, mas é com uma progressão, porque essa ação está tendo uma progressão. A gente está fazendo isso agora, mas com uma progressão. Já aqui, o watch ele vem desta forma. Ou seja, deixa eu só mostrar lá para eles. Vamos lá para a tela rapidinho para que vocês possam entender o que eu estou falando, que é isso aqui, ó. Todos os verbos em inglês vêm dessa seguinte forma, que eles nascem assim. To. Eles nascem desse jeito. Então você tem o to be, você tem o to, what. Isso aí são verbos no infinitivo. Não tá no presente, no passado e nem no verbo futuro. na forma base dele. Na forma base. Aí o que acontece? Perceba que ele veio pra cá Sem o to. sem o to. E eu alterei alguma coisa nele? Alterou porque quando você lê ele com o to, aí você fica assistir. Mas eu alterei alguma coisa No nele? verbo, no não. verbo? O verbo tá sem flexão. Tá vendo? Sem flexão verbal. Ou seja, no português, o verbo assistir na primeira pessoa ficaria como? Eu assisto. assisto. Já ficaria diferente de assistir, né? Isso. Ele já não teria ali teria essa flexão. Então, tá vendo? Vamos voltar lá, Titi. Tá vendo como é fácil? Só que isso só vai acontecer em algumas pessoas dos seus pronomes pessoais. Na verdade, sempre tem os diferentões, que são a terceira pessoa do singular. Eles são os diferentões em todos os tempos verbais. Exatamente. Então, a terceira pessoa do singular que vai sofrer flexões verbais, a gente vai ver daqui a pouco. Mas vamos lá, ó. Afasta aí um pouquinho, Titi. I watch Friends every day. Eu assisto Friends, que é uma série, todos os dias. Every day. Todos os dias. Aqui para falar de uma situação permanente. I live in Rondônia. Eu moro em Rondônia, então live é o verbo que está no presente, está conjugado no presente do indicativo que é o simple present. I live in Rondônia. Rondônia, eu tô aqui. Eu falei Rondônia. Rondônia. Vamos lá, um fato geral. Né? Assim como os alunos da mediação são muito inteligentes, o outro fato geral aqui é Brazil is a diverse country. O Brasil é o quê, Titi? País diverso, né? País diverso. Olha aqui a foto. Cultura, aqui, muitas muita pessoas. diversidade. É um fato geral, isso aí. Exatamente. É uma realidade nossa. Então é isso, gente. Dando aqui uns exemplos para vocês trinchando, a gente tem mais exemplos de uso do simple present, começando por esse aqui, ó. Vamos lá. Para dar instruções ou indicações. You go straight for 3 meters, then you turn right. Right é pra cá, direita. Então não, você... aqui tá direita. Direita, mas a direita deles é outra da gente. É mas, enfim. verdade. You go straight for 3 meters. Então você tem aí, você vai direto, né? Go straight. Por 3 metros. Aí tem a vírgula depois, esse then aqui, essa palavrinha, é uma conjunção. Então. Né? Então, depois você dobra à direita. Todos os verbos que estão em azul, aliás, todas as palavras que estão em azul são verbos. Esses verbos estão conjugados no presente. A gente tem o verbo go, que todo mundo deve conhecer, o verbo to go, que é o verbo ir. E nós temos o verbo turn, que é o verbo dobrar, virar, enfim. Não somente, porque eles também, quando são usados, né, com phrasal verbs... Isso, dá pra usar pra desligar. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Lá no segundo ano, vocês vão ver uma coisa com a gente... que se chama phrasal verb. O phrasal verb é um tipo de situação onde esses verbos, eles vão ter significados diferentes. Então, assim, mas eu vi que turn, na verdade, significa ligar. Turn não, mas é porque ele tá com a preposição on, ele muda o significado. Porque é um phrasal verb, ele usa outra palavra junto com ele para virar outra coisa. É uma preposição, ele também, ele vai mudando, e aí não tem como você dizer, poxa, mas eu vi esse verbo com esse significado, agora ele muda. Acontece isso. O inglês é assim, gente. Exatamente. Uma hora a gente vê uma palavra de um jeito e ela é uma coisa, outra hora a gente vê a mesma palavra em outro canto e ela quer dizer outra coisa. Então já saiba disso, não se assuste, não ache que tá errado, que alguma coisa está acontecendo. E olha aqui, vamos ler aqui, Ticho, lê pra mim. Para se referir ao futuro,
né? Depois de, deixa eu ver, algumas conjunções, né? Você usa lá o after, when, before, as soon as, until, after quer dizer depois, né? When, quando, before, antes, tá? As soon as, o mais rápido possível, quer dizer, né? Tanto antes quanto uma coisa assim. As soon as, com essa, você tem soon nessa possível. questão de você dizer que algo tá breve, né? Tá Isso. chegando. O mais então, rápido o mais que você breve puder, possível. o mais breve possível. São sinônimos, breve, rápido, enfim. E o until, que significa o quê? Até. Até. Temos a frase aqui, ó. The teacher will start the class, que inclusive esse will start, eu não coloquei esse verbo aqui em azul, porque ele tá na conjugação de futuro. Lembra do will lá, do verbo to be? Sempre vai ser futuro quando vocês verem ele na frase, tá, pessoal? Por isso que eu não coloquei esse start aqui em azul. Todos os verbos que estão no presente do Simple Present, eles estão em azul, a aula toda. Então, para vocês ficarem ligados. Viu um verbo, uma palavra em azul, é porque é um verbo que está conjugado ou não. Aí. Dependendo aí do pronome pessoal ou do sujeito. Então, the teacher will start the class. A professora irá começar a aula, começará a aula. Aí temos a conjunção when. Que é como esse then. Esse then também é uma conjunção, que é um conector, né? Está conectando a frase. Temos uma outra frase aqui, quando o quê? The last student arrives. Aí esse arrives aqui que vocês estão vendo, ele é um verbo. Esse tá flexionado. Só que ele tá flexionado. Como assim? Porque ele é to arrive, que é o verbo chegar. Então ela irá começar a aula quando o último estudante, o último aluno, the last student, mostra aí pra eles. Eu também ficava assim, eu desaparecia desse lado aí, entendeu? Quando o último estudante arrives, chegar. Então esse Szinho aqui no final desse verbo, ele foi acrescido no verbo. Ele não existia antes. Ele não existia before. Ele não existia before antes. Por quê? Because... Tudo bem, diretor, perfeito. Agora sim. Obrigada, diretor. Por que ele existe? A gente vai descobrir daqui a pouco, tá? Não vamos, né? Não vamos colocar os burros na frente, atrás da carroça, a carroça na frente dos burros. Aí a gente também tem aqui essa questão. Todo tempo verbal tem vários marcadores de tempo, que são as time phrases, os time markers. São os marcadores de tempo que vão indicar ali o tempo na questão verbal. Então, você não pode usar uma frase no Simple Present falando tomorrow. Na verdade, ali, a construção. Tomorrow nem é amanhã, nem yesterday, que é o quê? Ontem. Então, é passado ou até futuro. Então, você tem alguns marcadores de tempo que são próprios para o Simple Present. Então, olha só, as frases com Simple Present geralmente acompanham expressões de tempo, advérbios e locuções adverbiais de tempo. Então, são as famosas locuções adverbiais de tempo. Vamos lá, Letícia, eu começo com a primeira e a gente vai seguindo, tá? Always, que significa sempre. Never, nunca. Today, que é hoje. Every day, todos os dias. Daily, que é diariamente. Often, falar frequentemente em inglês. Frequentemente. Sometimes. Às vezes. Generally. Geralmente. E dias da semana, meses do ano, etc. Você também pode usar. A gente vai ver muitos dias de semana aqui, alguns exemplos que a gente trouxe pra vocês. Então, essas palavrinhas aqui, vocês sempre vão ver na nossa aula. A gente sempre tá usando. Porque como a teacher disse, é um marcador do teu tempo verbal. Então, sempre que você vê essas marcadores, esses advérbios lá, você sabe que é o Simple Present, tá, pessoal? Por exemplo, hoje Today. Eu ia falar hoje está sendo difícil, mas pode ser hoje está sendo difícil. Você está usando o verbo to be aí e está colocando hoje, porque você está marcando que é hoje que está sendo difícil, então, não foi ontem. Tem esse marcador de tempo. Então, sempre que você quiser descobrir ali a frase, se ela está no Simple Present, se ela está no futuro, se ela está no passado, eles vão ter esse marcador de tempo, né? No Simple Present tem esses marcadores, né? Se fosse passado, poderia ser yesterday, que quer dizer ontem, né? Ou futuro, tomorrow, que quer dizer amanhã, é um marcador de tempo também. Muito bem. Vamos seguir, e aí tem um detalhe interessante. Existem essas duas palavras aqui. Elas têm uma diferença aí, tanto de escrita, porque uma é separada, everyday, e outra que é junta, everyday.
Qual é a diferença? Everyday separado, que a gente está falando aqui o tempo inteiro, é o todo dia, dia todo. Então, ali, habitualmente, você faz algo todo dia. O everyday já junto, ele vai trabalhar como um adjetivo. E ele vai significar diário, corriqueiro. Por exemplo, teu uniforme diário. Aí você vai usar my everyday uniform. Isso aí. My everyday, só que junto e não separado. Tudo bem? E aí, everyday é uma palavra só. Isso aqui é uma coisa interessante que a gente traz, que é interessante que vocês saibam a diferença dos dois, porque isso causa confusão. Causa mesmo. Vamos lá, vamos começar a falar de affirmative form, que é a forma afirmativa do simple present. Trouxe aqui, fácil, trouxe 2 frases para começar e já coloquei bem aqui para vocês, para dizer não há flexão verbal. Anota aí, ó, não há. Nesses aí, tá? Nesses casos. E não há flexão verbal nas formas afirmativas, não há flexão verbal na forma negativa e nem na interrogativa. E nada, né? Nada. Nessa aqui ainda tem uma que faz flexão, mas Só na afirmativa. na negativa e na interrogativa você não faz flexão verbal em nenhum verbo. Ou seja, em português você tem que aprender várias terminações, vários sufixos lá de Isso. verbo. Aqui você não precisa Não ter precisa. esse desgaste Aqui emocional. você se preocupa com outra coisa. Olha só, I catch the bus every Wednesday. Olha aí o dia de semana aqui que eu falei. E dia de semana em inglês você escreve sempre com a letra maiúscula. Se você não tá sabendo agora. Então, I catch the bus every Wednesday. Eu pego o ônibus, ou eu tomo o ônibus, tem gente que fala assim, né? Eu tomo o ônibus, tomo o ônibus toda quarta-feira. Aqui é a moça aqui pegando o ônibus. Toda quarta-feira. E aí a segunda frase. You play soccer very well. You play soccer very well. E a gente tem aqui o play, que é o verbo, Jogar, que no caso, né? que é o verbo jogar, brincar, tocar, Isso. dependendo do contexto, ele tem algumas traduções. Aqui no caso, jogar, que é Jogar, soccer, por né? causa da palavra soccer. Very well, muito bem. Então, essas são frases na afirmativa e qual é o segredo delas? Vamos lá pra tela rapidinho pra mostrar pra vocês uma coisinha bem pequenininha. O que você precisa? Mesma coisa lá do verbo to be. Você precisa do seu sujeito, que é esse aqui, como você pode perceber. Pode ser um nome próprio, pode ser um pronome pessoal. Você precisa logo em seguida do verbo, mas nem sempre vai ser um verbo logo em seguida. Você pode ter um marcador de tempo, como always, por exemplo. Eu poderia colocar I always catch the bus. Isso. Daí tu tem que saber quando tu vai colocar o marcador de tempo. Tem uns que ficam na frente, tem uns que ficam depois, no meio, né? tem uns que ficam pra No trás. final. Isso é uma questão de prática. Mas basicamente numa frase simples, sem marcador de tempo ou com marcador de tempo como esse aqui, que tá dizendo que quarta-feira. Quarta-feira. Então, aí o verbo, que é o verbo, que aqui no caso não há flexão verbal. Por quê? Porque a gente não tem flexão verbal em eu, você e vocês, nós, eles e elas. Ou seja, todo mundo do plural não tem flexão e a primeira e a segunda pessoa singular não tem flexão então anota verbal. aí, galera, isso aí, ó. Muito bem. E logo em seguida, depois do verbo, você tem o complemento. Isso tudo é complemento, que é o quê? O ônibus, aí o marcador de tempo aqui toda quarta-feira. E assim por diante. Vamos lá para a próxima frase, ainda na affirmative form. Temos mais 2 para mostrar para vocês, e mais uma vez explicando que não há flexão verbal. Olha aí, ó. We like to go to the beach during the summer vacation. O que significa isso? Nós gostamos de ir à praia durante as férias de verão. Summer vacation. Isso bem. Isso bem não, isso muito bem. Isso bem. We like... É porque não tem como, a gente vai ficar assim, vai mostrar pra vocês toda... Não tem We como. like to go to the beach. Nós gostamos de ir pra praia. Então, se like é o verbo, que não tem flexão, ele é o to like, fica like mesmo. We, né? We. Isso. Aí você tem aqui o we é nós, por isso primeira pessoa do plural. Esse to go aqui, ele não tá conjugado, porque o segundo verbo que vem depois do verbo conjugado, ele não vem conjugado. A não ser que você fale várias ações. Eu gosto, eu faço, eu ando, aí tudo bem. É porque beleza. ele não é o verbo principal da frase. Não né? não é o verbo principal, muito bem. Então, nós gostamos de ir. Então, o ir não tá conjugado ali, ó. Ir, não tá. To go Não tem. to the... Muito bem. Aí na segunda, Renata e Renan. Never watch the news. A Renata e o Renan, tá vendo que eu não preciso colocar sempre um pronome pessoal? Eu posso usar o nome próprio isso aqui. que pega, tá? Porque a gente explica isso pra eles e na hora de fazer a atividade eles se confundem. Pessoal, eu vou explicar um negocinho pra vocês que eu sempre falava com meus alunos em sala de aula. Renata e Renan, você pode ver que tem 1 ou 2 pessoas, né? Se você tem esses 2 nomes na frase, logo ela é
plural, tá? Então, se é plural, está falando Renata e Renan, você está falando deles, tá? Então, se é deles, vai ser they, tá? É como se o they estivesse ali Renata e Renan, certo? Então, toda vez que você vê um nome, porque a gente ensina às vezes com os pronomes pessoais, né, teacher? E aí chega na hora da prova, de alguma coisa, uma atividade, tem um nome. Aí o aluno fica, meu Deus. Mas isso eu sempre confunde, eu faço questão de colocar nomes nos exemplos. Por quê? Porque como a gente vê os pronomes pessoais, aí eles ficam, onde é que entra esse pronome? Porque tem um nome aqui. Então é isso, pessoal. Renata e Renan significa eles, porque a gente tem duas pessoas, né? Isso. Do mesmo jeito que podia ser Renata and I, duas pessoas também, seria we, tá? Porque você tá se incluindo, tá? Você não vai ler como se fosse só eu. Porque às vezes a gente coloca Renata and I, aí o aluno pensa, é a I, a gente usa am, I, a gente usa não sei o quê. Então você não olha isso, você vê o contexto, né? São duas pessoas, é plural. Então você tem que ver o pronome do plural. É uma visão ali que não enxerga ali o além. Gente, se eu fosse pedir pra vocês, substitua Renata e Renan por um pronome pessoal, qual seria? Você tá falando deles, como ela falou, seria o they. Aí como ela falou, se a gente colocasse o I aí, Renata, Renan and I, já não seria they. Isso. Seria o quê? Nós, porque estou me incluindo, certo? Simplesmente. Então, o que eles não fazem? Eles não costumam fazer, eles não têm o hábito de o quê? De watch the news. Eles não têm esse hábito, ou seja, assistir as notícias, jornal. Notícias. Essa foi a formative form para esses pronomes pessoais, que também pode ser incluído o nome, também pode incluir aí... Isso, pode fazer com o pronome, pode fazer com o nome, pode fazer com um animal. Com um animal no plural, pessoas no plural. Carro, né? Tudo no plural. É o pronome. Mas agora a gente chegou no babado. O babado é esse, third person rules. Chegou os diferentões agora. Regra da terceira pessoa, tem regra pra eles. E tem algumas regras que vocês, inclusive, já viram mais ou menos lá nos plurais. Sim, verdade. Lembra que eu falei que vocês iam usar isso depois? Vocês já estão acostumados de alguma forma. Vamos lá falar das regras lá na nossa telinha para que você preste atenção nas palavras. Vou falar da primeira regra, que é a regra mais fácil, que é de modo geral, a maioria dos verbos recebem um S ao final, que seria a regra geral. Então, de modo geral, acontece isso com esses verbos. Então, o verbo, poxa, eu deveria ter feito melhor, porque eu queria que ficasse um do lado do outro, tá vendo que fica ou não ficou? Não tem problema não, dá pra entender. To leave, que é o verbo o quê, teacher? Partir. Partir. Né, a deixar, e tem alguns significados. Quando ele tá assim no to, todos esses que estão com to é porque eles não estão conjugados, tá? Infinitivo. Então, no infinitivo. Passou para ser conjugado no presente simples, na terceira pessoa do singular. Mas o que é a terceira pessoa do singular? Vamos relembrar. Isso aí. Ele, she, ela e it. Essas são as terceiras pessoas do singular, pessoal. Exatamente, então, vocês conhecem já. Então, to live vai ficar lives. Esse S foi acrescido, como eu mostrei pra vocês lá. E o próximo? To prefer, que é preferir, né? Isso mesmo, vai ficar? Prefers. Preferir, mas no caso aí conjugado. Ele prefere, ela prefere. To come, que é o verbo vir, vai ficar comes. Aí, Agora essa é a sim. regra geral, tá? Ai, que coisa mais fácil, só colocar o S. Só coloca o S na terceira pessoa do singular nas frases afirmativas, somente em frase afirmativa. Isso só acontece em frases afirmativas. Anota aí, só em frase afirmativa o verbo, ele vai ser flexionado, tá, pessoal? E olha essa regra aqui que vocês viram lá no do plural. Essa é boa. Verbos o quê, teacher? Terminado em letras O, S, SH, CH, X, O, Z. Ou seja, ou Z, esse ou não é que tem que terminar com ou, esse é ou do português mesmo. Desculpa que eu falei o Z em inglês. Z. Ou Z, o que acontece? Vocês já sabem que vocês fizeram isso lá na regra do plural, é só acrescentar o quê? ES. ES é o fim do verbo. Presta atenção aqui nesse verbo. To do é um verbo que significa fazer. Não é o único verbo fazer no inglês, você tem o to make também. Só que o to do, ele entra nessa regra dos verbos que terminam com o, por exemplo. O que acontece com ele? Você acrescenta o quê? ES. Does. Isso. Já vou falar um negócio importante sobre ele, que eu tô me coçando. Até o que é. To wish é o quê? Desejar. Vai ficar como? Wishes. To fix. É consertar. Vai ficar como? Fixes. Muito bem. A gente tá aí falando desses bichinhos, mas a gente não acabou. Temos uma outra regra. Qual é a regra?
Verbos que terminam em uma sequência de consoante e Y. Que vocês já viram lá também no plural dos substantivos que existe essa regra. O que acontece? A gente vai drop the Y, cortar o Y, né? Descartar ele. E no lugar do Y, colocar o I, para depois colocar o ES. Isso aí. Então, o verbo to worry, que é o verbo preocupar, vai ficar como? Warriors. O verbo to carry, que é o quê? Carregar, vai ficar como? Carriers. E o verbo to reply, que é o verbo responder, vai ficar como? Replies. Muito bem. Então percebam que vamos voltar lá, teacher, são 3 regrinhas para vocês memorizarem apenas para a terceira pessoa do singular. Voltando aqui, que eu queria comentar, o verbo to do é o verbo fazer. Você vai usar ele nas frases do Simple Present como um verbo de ação, né? O verbo ali é ação mesmo. Eu faço minhas atividades todo dia. Eu faço macarrão nada muito bem. Ok, mas você também vai aprender que você vai usar tanto o do, somente a palavra do, como a palavra does, que tá aqui, como um Auxiliary verb. Não era isso, como uma coisa importante para o Simple Present. Sim. Não ia falar o que era. Importante Ele mesmo. vem sempre em frases negativas e interrogativas, a gente já vai ver, mas já queria que vocês soubessem que numa frase ele pode aparecer 2 vezes. Mas uma das vezes que ele aparece vai ser um verbo de ação, que vai ser a verbo última, principal, e né? a outra vai ser como um verbo auxiliar. Para vocês entenderem melhor, antes disso, vamos falar algumas frases aqui com a terceira pessoa do singular. Vamos lá. Olha, o tempo tá passando, socorro, Senhor Jesus, tem muita coisa ainda. The airplane flies over the sky. The airplane flies over the sky. Então, o verbo é o fly, que termina com Y. Inclusive, vamos lá, que eu tenho, como é que eu vou falar aqui com ele? Tem que falar. Tem que ir pra lá. Tem que riscar, né? Tem que riscar. Às vezes a gente vai e volta, vai e volta. Tem que riscar pra explicar. O verbo fly vem do verbo to... Aliás, flies vem do verbo to fly. Fly, olha aí, ó, termina com Y precedido de consoante, então cortei o Y e acrescentei IES no final dele. Eu coloquei aqui pra vocês também pra mostrar aquele lance que a professora tava falando. O avião é que um objeto, não é uma coisa, né? O avião. Tem um artigo aqui pra falar do avião, ou avião, é o artigo definido. Aí eu poderia também substituir esse sujeito por um pronome pessoal, que seria o it. Que é usado para coisas, objetos e animais. Isso. Então, se eu falar it flies over the sky, eu tô falando do avião. Porque eu tô olhando o avião, ou não, né? Eu falo assim, ele voa no céu. Mas quem é ele? O avião. Isso Tanto aí. faz. E esse aqui, teacher? He thinks too much about things. Ou seja, ele pensa Demais, bastante, né? demais sobre coisas. Aí esse think é aquela regra geral do verbo to think. Eu apenas acresci o S no final dele, tá? Por isso que ele tá com esse Szinho aqui, na terceira pessoa do singular. Temos mais aqui. The baby cries every time the parents go to work. O bebê chora, que vem do verbo to cry, que é aquele verbo que termina. Gente, tá ruim demais pra escrever aqui, porque eu tô tendo uma dificuldade mesmo, desde ontem. Cry, olha aqui, ó. Cry, tá vendo? O cry termina com Y precedido de consoante. Consoante. Por isso que eu cortei o Y e ficou IES. Então o bebê chora sempre, toda vez que os quê? Os pais vão para o trabalho. Não se esqueça, eu acabei não colocando, mas o go também deveria estar em azul, né? Porque o go também também é um verbo. É um verbo no presente. Só que ele não tá conjugado aqui, por quê? Porque ele tá falando dos pais. E os pais está no plural. Por isso que esse verbo deveria estar em azul, tá, galera? Por isso que esse verbo não tem nenhuma flexão verbal, mas ele também é um verbo que está no presente. Certo. Porque os pais vão pro trabalho. To work. Esse to work não é um verbo, tá? Que o caso work está sendo trabalhado como substantivo. E esse aqui? Everybody always pays attention in class. Ou seja, todo mundo, everybody. Gente, por mais que everybody seja uma palavra que inclua várias pessoas, ela ainda está no singular. Everybody sempre fala mais mais de uma pessoa, everybody, everyone, mas ele sempre vai estar acompanhado de um verbo com a ideia de igual singular. O nosso agente em português, né? Você não vai falar, a gente vamos. A gente geralmente usa no singular, a gente vai. Exatamente, muito bem lembrado, teacher. Everybody always, olha aqui o marcador de tempo que vem. Nesse caso aqui, o marcador de tempo veio depois do sujeito. E o verbo veio depois, o que geralmente não acontece, o sujeito e o verbo. Mas dependendo do marcador de tempo. Então, everybody always pays
pays attention. Attention o quê? Attention In class. Agora vamos lá. Gente, só 10 minutos sobrando. Bora lá, tem muita coisa. Negative form. Forma negativa, a gente chegou na onde a gente queria chegar. Que é a parte de mostrar pra vocês que agora eita, olha, eu falando errado. Vocês vão usar esses amiguinhos aqui. Presta atenção. Esses amiguinhos. Na forma negativa, utilizaremos os auxiliary verbs, que são o do e o does. Ah, mas eu acabei de ver essas duas palavras, elas significam fazer, você mesmo disse. Mas foi o que ela falou, né? Mas vai aí, poder, né? Você também vai usar esses dois, eles vão ser fundamentais aqui no Simple Present, nas frases negativas e interrogativas. Se você não colocar, vai ficar errado, hein? Tá errado. Você precisa colocar eles para fazer negações e perguntas. Vamos lá na primeira frase, teacher. I don't work on weekends. E detalhe, olha aqui, mais uma vez, não tá tão grande, mas não há flexão verbal. Agora sim. Nas frases negativas. Em nenhum caso. E nenhum pronome pessoal. Não vai ter. Não vai ter. Então, olha aqui, lê de novo. I don't work on weekends. Eu não trabalho nos fins de semana. O weekends, fim de semana. Agora, o que acontece aqui? Qual é a posição? Você precisa, lá na tela novamente, vamos pra tela novamente. Vai que ela... É assim mesmo. Que foi? Gente, aconteceu um pequeno acidente aqui, eu vou ficar um pouquinho perneta que fala, não sei como é que é, mas a gente dá o jeito aqui. Vou ficar um pouco manca, mas vamos lá. I don't work on weekends, o que significa isso? Vai ficar um lado maior, outro menor. Vamos lá, o don't é o meu verbo auxiliar. E ele tá aqui contraído com a minha partícula negar. Isso. Ai, gente, tá tão ruim escrever aqui. Do not. É a mesma coisa que você falar do not. Você pode fazer assim, sem contração, e fazer assim com contração. Lembra aquela contração que vocês já conhecem? Pois é. E o work é esse meu verbo. Ele sempre vem sem flexão verbal. Ah, mas é o sujeito eu. Tudo bem, mas se fosse she, também viria sem flexão verbal. On weekends, nos fins de semana. Então, como é que é? Sujeito, verbo auxiliar, advérbio de negação, que pode estar junto com o verbo auxiliar ou não, verbo principal e o complemento. E a gente tem mais frases aqui. E agora, teacher? She doesn't arrive today. Agora você tem o doesn't. Por que o doesn't? Que é esse aqui, que é o does, que é a mesma coisa que does not. Por quê? Porque o doesn't vai sempre ser usado com a terceira pessoa do singular. Tu não vai usar she don't. Tu não vai usar he don't. Tu não vai usar Samara don't. Você vai sempre usar o doesn't. Por isso que eu falei, vocês não vão se preocupar com o verbo, mas vão se preocupar com o auxiliar nessa parte. Exatamente. Não tem flexão verbal no verbo, mas tem a mudança do auxiliar. Exatamente. Então, lembre disso. Então, ela não chegará, ou ela não vai chegar, ou ela não chega, melhor dizer, que tanto faz. Hoje, mas o chega tá no presente. Então, ela não chega hoje. Tá aqui, ó, tá postponed, tá? Foi adiado, tudo bem? The street doesn't get wet without the rain. O que significa isso, teacher? A rua, né? É o sujeito, a rua. Não fica molhada sem a chuva. Fica molhada without the rain. Detalhe, esse verbo aqui, o get, é um dos verbos mais utilizados do inglês, né? Mesmo? Ah, mas eu vi muita expressão. Eu vi esse get com tal significado. Mas ele tem vários significados mesmo. Gente. Principalmente nos phrasal verbs, né? Só que aqui ele vai ter a tradução de ficar por causa da palavra molhada. Aqui, poderia wet. ser, se a rua não pegar chuva, né? Pode ser também. Não pegar chuva, dá na mesma. Ela não vai... Ela não vai se molhar, não vai ficar molhada. Muito bem. A gente vai agora pra onde? Para a forma interrogativa. E eu vou assim mancando mesmo, né? A gente vai na fé, mancando na maravilha. Não dá nem pra ver. Não. Você vai ficar parada. Mas ainda eu fico assim, ó. Você falou pra eles aí, ó. Falei, gente, aconteceu um acidente aqui, tá babado. Interrogative form, forma interrogativa. E aí, na forma interrogativa, a gente vai acontecer o quê? Facinho também. Vai jogar o auxiliary verbs, né? O do e o does na frente de toda a tua frase. Lembra que quando a gente fazia perguntas com o verbo to be que é na frente? A gente sempre faz pergunta em inglês com o verbo na frente, mas esse verbo não é o verbo principal. Não é o verbo da ação ali, o principal. Só que o to be é autossuficiente, então ele mesmo, que é o principal na frase, ele vai pra frente ele mesmo pra fazer perguntas. Só ele é autossuficiente, tá? Só que aqui você tem o do e o does pra isso. Do e o does, que é usado na terceira pessoa, pra isso.
Ah, mas e se eu não colocar esse do e o does na frente? Vai Eu ficar posso fazer errado. uma pergunta? Cara, gramaticalmente tá errado, mas eles fazem isso direto. Faz na língua falada, né, pessoal? Coloquial. Informal, né? É, só que eles fazem com uma entonação. Por exemplo, do you like pasta? Você gosta de Massa. massa? Eu amo. Eles perguntam às vezes assim, ó, you like pasta? You like Sem pasta. o do. Mas aí não tá gramaticalmente Língua correto, informal, não está informal. gramaticamente correto, mas usa-se assim também, né? Muito bem. Então, auxiliar sempre na frente para fazer perguntas, sempre, 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 always. Agora, quando tu faz uma pergunta com pronome interrogativo, aí o pronome interrogativo, que é quando, quem, como, essas palavras Eles que indicam ficam na pergunta, frente. aí eles vão ficar na frente do auxiliar. Por exemplo, where do you live? Onde você mora? Então, o do vem em segundo lugar. Where, que é o pronome interrogativo, vem em primeiro. Então, Mas lembre disso. só nesse caso, tá, pessoal? Somente. Vamos lá pra gente finalizando. Does he know how to cook? How to cook. Ele sabe cozinhar? Does he know how to cook? Então a gente tem o does aqui porque eu tô usando o quê? O he, né, que é a terceira pessoa do singular. Aí eu não posso usar o do. Usa E aí does. eu não posso. Ah, eu posso colocar um nome próprio? Sim, Pode. se fosse o Bruno. Does Bruno know how to cook? Pois é. Does Samara know how to cook? Does Patrícia know how to Seria a cook? mesma coisa que ter um she lá, né? Exatamente. Does she. Aí a gente tem a próxima aqui, teacher. Qual é? Do they do? Do they do their homework on Sunday? Tá vendo o que eu tava falando? É que eu sou afobada, acabo falando antes, mas eu poderia ter deixado aqui, mas eu acabo A falando. surpresa. Eu não consigo guardar as surpresas. Olha só, do they do? Aí tem do duas vezes? Como assim? É porque o primeiro ele é auxiliar. No primeiro Ele tá auxiliando ali. E o segundo é realmente o verbo principal da principal, frase. que é o verbo fazer. Isso aí. E detalhe, a gente falou, e eu esqueci de falar uma coisa importante. Gente, como o verbo auxiliar, o do e o does não tem tradução. É verdade. Ele não só é tem auxiliar, tradução. Ele não, ela nem sabe o que eu vou falar. O que tu vai falar? Não tem tradução. Então, assim, que eu traduzo isso aqui? Tu não traduz nada. Nem na negação e nem na interrogativa. Você não traduz, simplesmente, tudo bem? É porque ele é só auxiliar, né, pessoal? Só tá ali pra auxiliar o babadinho. Muito bem. Então a gente tem agora short answers, que são as respostas curtas. As respostas curtas, vocês já viram, né, lá no verbo to be, a gente mostrou, que é aquela forma de você responder utilizando yes. O no, e logo em seguida o pronome pessoal, dependendo da resposta de quem você tá perguntando, que tá sendo perguntado, e o auxiliar sozinho ou auxiliar com a negativa aqui, dependendo da resposta, se for negativa. Então, do you like pasta? Se for sim, você falaria o quê? Yes, I do. Yes, I do. Se for não? No, I don't. E por que ficou do? Porque a pergunta foi feita com do. E a pergunta foi feita pra você. É uma primeira pessoa, que sou eu, perguntando pra ela, que é a segunda pessoa. Aí vai variar. Se por acaso eu pergunto, does your mother like pasta? Sua mãe gosta de pasta? Aí a sua resposta seria o quê? Yes, she do. Não, Or she likes. does. She does, Yes, sorry. she does. Já ia pegar no pescoço dela. desculpa. Amor, yes, she does. Você She não does, vai poder she usar does. o do. É Por porque quê? eu tô com outro negócio na cabeça aqui. Ela tá Né? Tô viajando na frase do Friends. Aí você vai Usando usar o do. yes, she does. Por quê? Porque você tá usando she. Então, nessa hora, na hora do short answers, vai ser o she does, porque eu perguntei sobre a mãe dela. Does your mother like pasta? Does she like pasta? Yes, Tô falando da mãe she dela. does. Yes, she Or, does. yes, she likes. Não, Tem essa opção. eu tenho como colocar também, só que short answers é sobre isso. Então, eu poderia responder, yes, she likes it. Sim, ela gosta. E daí da massa. Da massa. Muito bem, let's practice. A gente tá com menos de um minuto pra terminar. Vai dar tempo. Vamos lá. Qual alternativa apresenta conjugação de verbo na terceira pessoa do singular? Acabamos de falar isso, hein? Não, Tá letra fácil, A. tá super Quer falar easy. na número A. Letra A. Tá, número A, que nem eu. Vamos lá. He lived in a small apartment in the city with his girlfriend. Vamos lá, inclusive, pra tela, que eu já ia passar o negócio aqui, minha boca tá com... Ai, gente, tá, eu vou passar um negocinho aqui, vamos lá. Letra B. Pedro wants to come today. Gente, tem alguma coisa aí que tá...
que tá errada. Errado na letra A. Não, tem só uma alternativa que vai precisar uma conjugação Isso de aí. verbo correta. Vamos lá. Na A tem alguma coisa errada. O que é? É o verbo. Live é o verbo. Por que ele tá assim? Tá errado. Tá Qual seria o correto? He lives. Lives, né? Você tem que colocar o S no Isso, final, porque faz parte da regra é G. terceira pessoa também, né? E faz parte da regra geral. Isso Só aí. coloca o S. E na B? Pedro wants to come today. Tá certo a B? Tá certo, porque eu tenho Pedro, que é terceira pessoa de singular, que é a mesma coisa que he. Eu tenho o verbo wants, com S no final. E esse S não é plural, tá, gente? Todo mundo pensa que é plural, não é. É a flexão do Want, verbo. todo mundo pode dizer. Então, é a flexão, tá correto, to come today. O Pedro não... Pedro quer vir hoje. Tá correto. Então, essa é a nossa Certinho. resposta correta. E por que os outros estão errados também? We go out every weekend. Primeiro que não é terceira pessoa. Tá certa essa Certo, frase, mas mas não não é é. terceira pessoa. É primeira pessoa do singular. Certinho. She cries all the time. O que tá errado? Totalmente errada a flexão do verbo aí. É, conjugada porque errado. cries vai ficar assim. Cries. Lembra que terminado em Y, você Isso aí. corta o Y antes de consoante? Fica com IES. E aqui? Não é terceira pessoa. Tá certo, Tá certo, mas não é terceira pessoa. É segunda pessoa do singular, singular. ou do plural. E aí não rola. Próxima. Vamos lá. Na 2, assinale a alternativa onde a seguinte frase encontra-se na forma interrogativa gramaticalmente correta. A frase é... They cook dinner together. Eles facinho. cozinham ou eles fazem um jantar juntos. Tanto faz, traduz como Aí a gente você, o que quiser. você faria aí pra matar essa? Só colocava ali o seu auxiliar na frente da frase e já ia saber a resposta. Gente, para mudar isso aqui para uma frase interrogativa, claro que além do ponto de interrogação, Sim, você só claro. precisa fazer uma coisa, que é acrescentar o auxiliar. Qual é o auxiliar que eu trabalho com they, que é eles e elas? Do. É somente do, Pronto. porque o does é aquele da terceira pessoa. Descobriu a resposta. Portanto, olha aí, ó, a resposta Nossa, é... essa daí fácil. Do mata they... muito rápido. Nossa, é realmente muito fácil. Do they cook dinner together? Eles cozinham juntos? É uma coisa habitual que eles fazem? Não sei. Então é isso, gente. Ficou aí pra vocês nossas referências que vocês não viram. See you next class, na nossa See you. revisão. Bye! Bye, bye.